estou assustado com a judaização da igreja. Com todo o meu respeito aos judeus, eu não posso admitir que cristãos passem a admitir práticas e rituais judaicos dentro da igreja evangélica. E sabe o que me assusta? É que o apóstolo Paulo lutou contra isso. No primeiro concílio da igreja, com os apóstolos ainda vivos, o chamado Concílio de Jerusalém, já foi tratado justamente isso, a tentativa de inclusão de rituais judaicos no cristianismo. Meus queridos, o cristianismo é uma religião para ser vivida por dentro, no seu coração, no seu amor a Cristo, na sua obediência às Escrituras, mas não existe nenhum ritual que possa agradar a Deus em oração, em adoração, em nada, somente a sua própria vida diante do altar de Deus. E o que está sendo pregado em muitas igrejas? De que é preciso trazer de volta alguns rituais, rituais como candelabro, mezuzá, arca da aliança, guardar o sábado. Meus amigos, fazer tudo isso é colocar Jesus de volta na cruz e voltar para o antigo judaísmo. Quando Paulo nos diz que a muita letra mata, o Espírito vivifica, Paulo se refere a 613, isso mesmo, 613, 613 leis do Antigo Testamento que apenas condenavam o homem. E aí Paulo diz, a muita letra mata. Ou seja, a quantidade de leis que existem só serve para condenar. Mas o Espírito traz vida, vivifica, ou seja, a nova vida em Cristo, ela traz salvação para o homem. É isso que Paulo quer dizer. E o que é que muita igreja pratica hoje? O retorno aos rituais do judaísmo. Os apóstolos no Antigo Testamento ainda praticavam, antes da morte de Jesus. Falei apóstolo no Antigo Testamento, te assustou, né? Mas até a morte de Jesus, eu vivia a dispensação da lei. A partir da morte de Jesus, os apóstolos que antes eram judeus e praticavam os rituais judaicos, eles abandonam toda a lei cerimonial e passam a viver o evangelho que aprenderam com Cristo. E aqui estamos nós, voltando ao judaísmo que os próprios apóstolos abandonaram dias após a morte e ressurreição de Jesus. Não faz o menor sentido viver isso hoje. Se você está em uma dessas igrejas, o meu conselho é, com muito amor, se despeça e vá embora. Porque esta igreja está abandonando os princípios de fé, de adorar a um Deus invisível, de viver uma vida sem rituais e sem peso de lei, para trazer de volta a lei. Nós não podemos admitir isso. O evangelho puro e simples de Jesus não tem nada de lei e nem dessa ressurreição dos rituais do Antigo Testamento. Eu vivo a nova vida em Cristo, sem lei, sem peso, apenas a graça de Deus que me salvou e a minha vida perseverante em Cristo, para naquele grande dia ser encontrado nele, como a Bíblia diz, e ser salvo por meio da fé, através do sacrifício de Jesus na cruz. E somente esse foi o único ritual para a salvação, a morte de Jesus. O resto é só crer nele.